Então, nós estamos iniciando a gravação. O tema de hoje da aula de geografia é os circuitos de produção, o espaço industrial. E, nesse momento, nós vamos fazer o passo a passo. Já começamos, né? Abre-se uma página do Google e entra-se na FGV Cursos Gratuitos, que é a Fundação Getúlio Vargas, que oferece vários cursos de várias áreas para a execução. Essa atividade será validada na disciplina de filosofia. Então, acompanhe do lado aí. Então, como fazer investimentos, 1 e 2, como gastar conscientemente. Que interessante, né? Como gastar conscientemente. Olha aqui, ó. Como organizar o orçamento familiar, cyberbullying, democracia digital. Né? Vou colocar mais aqui, vamos colocar 40. Giovana. Vamos lá. Aqui um tema interessante. Vou entrar aqui, ó. Intimidade na internet. Tá vendo? Carga horária, 5 horas, modalidade online, inscreva-se. O que você vai aprender nesse curso? Curso Intimidade na Internet apresenta dicas e práticas importantes. Deixa eu só ver aqui se vocês escreverem. Bom dia, sem problema. Apresentando aí os cursos da Fundação Getúlio Vargas. Dicas e práticas importantes. Bom dia, Nicolas, apresentando o curso para a galera. Para lidar com o tema do dia a dia. O curso aborda o uso da internet para o exercício da intimidade, especialmente aquela referente à manifestação de aspectos de intimidade sexual na rede. Você verá o direito à intimidade para que, a partir dele, entenda alguns fenômenos como o sexting, o uso de ferramentas para o namoro online e a pornografia de vingança, bem como os riscos a que estão expostos os usuários da internet, especialmente os mais jovens. O que o curso espera desenvolver em você? Uma ampla visão sobre o que é ter intimidade na internet, o conhecimento sobre crimes sexuais online e como o direito pode lhe ajudar, e o entendimento sobre os riscos à intimidade sexual dos jovens, ok? Quando faz esse barulho, eu preciso autorizar a pessoa a entrar na sala, ok? Programa. Atividade na internet. Você pode abrir aqui, ó. São 6 unidades, iniciando o curso, intimidade na internet, namoro na rede, crimes sexuais online, como o direito pode lhe ajudar, e a unidade 6, risco à intimidade sexual dos jovens. Vocês estão entendendo que eu entrei nesse curso aleatório. Vocês podem olhar ali, ele previa, ele demonstrou que no mínimo tem 124 cursos que você pode escolher, ok? Então pode ser qualquer um deles, não precisa ser esse. Eu só estou fazendo um exemplo para vocês. Os cursos gratuitos da FGV não geram certificado. Obtendo nota igual ou superior a 7 no pós-teste, você poderá imprimir diretamente do sistema uma declaração que possibilitará comprovar a sua participação no curso. Então, essa declaração também ela tem esse valor de certificação, né? O certificado são para os cursos pagos deles, né? Mas a declaração tem o mesmo valor. Não tem processo seletivo, basta preencher. Então, vamos escrever aqui só para... Então, você coloca se inscrever. Então, aqui, ó, login, e-mail e senha. Não use o da escola, use o seu particular, não tem perigo nenhum.
Professor, Pois não. eu não sei qual o meu, mas travou. Tipo, não tá aparecendo o login que você tá falando. Vamos lá. Apareceu agora? Ainda não, tá aparecendo aquela telinha pra se inscrever. Eu acho que como abriu uma nova página, eu vou ter que entrar nela. Peraí. Entendi o que você está falando. Parar a apresentação aqui. Não ainda? Ainda não. É pra escrever, papai. Agora foi. Ok. Então, assim, aqui não. Se você abrir uma nova página, ele não acompanha. Então, como eu já sou cadastrado, eu esqueci a senha. Deixa eu ver se essa aqui. Ok, olha para você ver. Vocês estão vendo aqui termos de condições? Sim. Ok. Aí você lê, não tem nada, né? Propriedade intelectual, são os direitos da plataforma que não podem ser prejudicados nem usados de maneira irregular, né? Aí você põe concordo. A gente já fiz muitos cursos nessa plataforma, ela é totalmente segura, né? Aqui está a minha pré-inscrição, questionário. Como que você tomou conhecimento do curso? Então, indicação de professor. Para que você quer fazer esse curso? Ajudar na minha recolocação no mercado de trabalho. Meu endereço já está aqui. Escolaridade aqui você pode colocar ensino médio, né? Situação em andamento. No meu caso, eu estou na fase de doutorado. Aí você declara coloca aqui, ó, declaro ter ciência, continua. Pronto. Está escrito, né? Estou inscrito no curso. Permanece a tela? Vocês conseguem ver ainda? Tá tudo em branco. Agora foi. Então, olha só. Trilha de aprendizagem. Então, você tem a trilha 1, 2, 3, 4, 5 da FGV. No esquema a seguir, você terá uma boa noção de como o curso funciona, né? Como se fossem as habilidades, etc. Né? Aí você desce um pouco mais. Neste curso, você também tem acesso notas de ensino, uma espécie de guia de aula. Você pode salvar isso aí. E ao final do curso, você realiza um teste.
Como que eu faço para estudar? As coisas, eu vou estudando, eu abro sempre uma página do Word, vou selecionando o conteúdo e salvando para eu ler, ou na hora do teste poder, né, aquilo que eu vou achando mais importante, tá bom? Eu vou abrir uma lição para a gente ver, para encerrar esse exemplo. Então, essa aqui é a página 1, vocês viram como funciona, né? Aí aqui embaixo tem a página 2. Quem preparou esse curso? Você pode ler, né? Aqui ele abre uma aba para você poder, não vai aparecer para vocês, mas essa aba está falando do Centro de Pesquisa e Ensino de Inovação, chamado CEPI. Aí ele conta o que é, onde foi, como funciona esse centro, né? E as pesquisas que estão em curso. A mesma coisa aqui embaixo. Você pode acessar essa página do Facebook do CEPI, né? O professor autor dessa página, o Guilherme Klafke, ele é doutor em Direito Constitucional pela USP, e a experiência profissional dele é líder do projeto CEPI, o CEP, que você pode acessar acima e ver o que é, e a Stephanie Lima, doutoranda, né, Direito do Estado pela USP também, é pesquisadora do CEP. Veja, você tem já um professor formado, doutor, uma em caminho do doutorado, e você tem uma aluna de formação inicial, bacharel em Direito pela PUC, formação acadêmica, Tatiane Guimarães. Você tem a Jéssica Botelho, que é mestre em Ciências da Comunicação pela UFAM. Você tem o César, que é mestrando, se preparando para mestre, que é também pesquisador de direitos humanos e da Academia Paulista de Direito. Então, esses são os créditos. É importante sempre deixar claro quem que criou o curso, quem são os autores, né? Vamos para a página 3. O que são os direitos humanos digitais? Para compreender como muitas situações sobre o tema estão próximas ao seu dia a dia, assista o vídeo a seguir. Os vídeos são sempre muito curtinhos. Ana, professora da escola municipal da sua cidade, anda escutando dos seus alunos muitas perguntas relacionadas à internet. Mal sabe Ana que as dúvidas dos seus alunos são relacionadas aos direitos humanos digitais. Mas o que são direitos humanos digitais? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender o que são direitos humanos. Direitos humanos são direitos e liberdades fundamentais que pertencem a cada um de nós, em todas as partes do mundo, sem qualquer distinção. Não são apenas palavras escritas em papel. Esses direitos refletem decisões que tomamos e situações que vivenciamos diariamente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. No total, a Declaração Universal de Direitos Humanos traz 30 artigos que apresentam todos os direitos garantidos às pessoas, sem nenhuma distinção. Esses direitos estão relacionados às ideias de liberdade, de vida e de respeito a todos. Já que esses direitos estão, e devem estar, sempre presentes nas nossas vidas, com o uso da internet, os direitos humanos receberam uma nova atenção, sendo chamados de direitos humanos digitais. Esses direitos nada mais são do que os novos formatos assumidos pelos direitos humanos em um ambiente digital. A internet também é um espaço para exercermos os nossos direitos, e dessa forma, estes ganham novas características. Agora que Ana conhece o que são os direitos humanos digitais e a sua importância, sabe também que é importante buscar compreender cada direito, não só para explicá-los aos seus alunos e conseguir responder às suas dúvidas em relação ao uso da internet, mas também porque viu que são úteis e que estão presentes na sua própria vida. Faça como Ana. Procure entender o que são os direitos humanos digitais para que você possa usar a internet de forma mais responsável e consciente. Ao entender melhor o tema,
Você poderá introduzi-lo em sala de aula, contribuindo para uma formação ainda mais completa para os seus alunos. Muito bem. Uma reflexão para encerrar. Um dos seus alunos, que é negro, recebeu comentários racistas ao postar um vídeo na internet em que parece brincando com os pais. Essa situação chegou até a sala de aula. Os colegas, em vez de apoiá-lo, passaram semanas rindo e utilizando essas mensagens contra ele, inclusive compartilhando-as com outras pessoas da vizinhança. Depois de tanto tempo, o aluno deixou de ir à escola e a escola percebeu que havia algo errado. Os pais do aluno vieram procurar você. Que direitos foram atingidos? Clique no card a seguir e compare o comentário com a sua resposta. Então, você tem um curso da FGV sobre cyberbullying, discurso de ódio, que atinge os direitos da dignidade e igualdade, não discriminação, da integridade, saúde mental da criança. Tudo isso está relacionado a essa prática que refletida na situação 1, ok? Você pode acessar aqui comentários, olha, dignidade e igualdade, integridade mental, e você debater isso em sala de aula, com os colegas, etc. Pessoal, como diz a moda, né? Ok, tudo bem. Vou mostrar para vocês uma das declarações, ok? Para a gente encerrar esse assunto. Eu vou colocar o crédito, né? Nessa aula está sendo gravada, ela vai ser colocada na internet, então eu vou colocar o crédito da Fundação Getúlio Vargas, né? Para dizer que não se está fazendo uso da plataforma, mas se está sugerindo a plataforma para estudo. Então o crédito vai ser colocado na descrição do vídeo, né? Para não ser barrado. Bem, vamos aqui, documentos, certificados. Tá só abrindo, só um minutinho, galera. Compartilha aqui. Estão vendo a declaração? Tem várias dessas. Sim. Sim. Então, essa aí é a declaração que vocês recebem ao terminar o curso, né? Olha só, essa aqui é a declaração de aspectos gerais da arbitragem. Eu fiz esse curso, eu concluí ele dia 17 de julho de 2017, ok? Então, esse para o meu trabalho, ele não tem importância, mas como eu gosto de esporte, quero entender, eu estudei essa matéria. Muito bem. Muito jóia. Ok. Então, tendo apresentado para vocês, eu acho que o caminho é tranquilo, não é uma situação difícil de... Qualquer dúvida também vocês podem recorrer aí ao WhatsApp, né? Recorrer à aula, ao modo de entrar, né? Volto a salientar, é livre a escolha do curso, ok? Então, hoje nós vamos
como dizia no início da aula, tratar do tema os circuitos de produção, o espaço industrial. Vou começar com o caderno do aluno, né? No caderno do aluno, nós encontramos um pequeno texto, uma atividade e um primeiro gráfico da imigração no Brasil no final do século XIX e XX. Né? Os imigrantes foram a mão de obra primordial para a industrialização no início do século XX no Brasil. Esse gráfico é importante para a gente perceber que chegaram no Brasil alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos e outros, e vocês poderão perceber nas cores o quantificador de pessoas que vieram para a região sul, para a região sudeste, e transformaram, sobretudo a região sudeste, num epicentro, né, num local de captação e de grande expansão da indústria brasileira. Né? Na sequência, nós temos a política nacionalista da era Vargas, depois a era do governo JK, o que eu dizia também há pouco tempo atrás, a 64 a 80, a ditadura militar, depois a chamada década perdida, quando se desacelera o processo industrial, e a nova onda econômica com o neoliberalismo, globalização, a partir da década de 90. Né? É uma questão para ser refletida, estudada. Né? E depois o texto apresenta uma leitura e análise do mapa. Esse mapa fala-se em concentração industrial no Brasil em 2013, uma proximidade maior para nós. Né? Mas eu coloquei dois gráficos, ou dois mapas, dois gráficos, na verdade, no Google Sala de Aula, e eles estão aqui para ser analisados pela gente, ok? Então, assim, com a licença, a introdução diz o seguinte, que o espaço industrial vai falar, então, do processo de industrialização do Brasil. Como que o Brasil tornou-se um país industrial? E o texto, a aula, os slides do professor chamado Gustavo vai nos ajudar e oferecer uma visão desta evolução e de todas as atividades produtivas acontecidas no Brasil, sobretudo no século XX, criando, portanto, e permitindo uma compreensão e uma consolidação do que já foi dito também, do polo industrial ter como sede a região sudeste, né? E de outras periferias industriais ao longo do Brasil. Ou seja, você tem uma capital de radiação industrial, que é a região sudeste, mas isso também não impede que outros setores do país, outras localidades, nós tenhamos o que o texto está chamando de periferia industrial. Entre os séculos XVI e XIX, nós vimos, com a formação do Brasil em unidades federativas, no primeiro bimestre, que houve a exploração de riquezas, né? Desde o pau-brasil até o ciclo da borracha, ali no início do século XX, ou o ciclo do café, também na região paulista, na região sudeste, na região Rio, na região São Paulo, Minas Gerais. O ciclo do chamado café com leite, né? Que não só rendia um patrimônio de riqueza para os estados, como também foi um plano político de governo do Brasil, o presidente mineiro, o presidente paulista. A atividade industrial ela passa a ter uma importância muito grande a partir da década de 30. Né?
Eu dou dois exemplos. Bem sofisticados. Um nessa mesma época, minha filha, nessa mesma época, você tem a recepção de Maquiavel no Brasil, por Otávio de Faria, você tem o Senado discutindo as questões adjunto ao populismo de Getúlio Vargas, e você tem a abertura de Getúlio Vargas às novas indústrias. Bem, a partir da década de 30, então, há esse crescimento exponencial da indústria, né, e também injeta milhões e milhões de dólares na economia nacional. Né? Isso acaba gerando um enriquecimento muito grande da economia cafeeira, da burguesia, e da queda das importações e das exportações agrícolas dos países. Quer dizer, aquilo que era interno como uma riqueza do Brasil passa também a ser exportado para outros países, né? Sobretudo pela acolhida que foi feita em relação aos imigrantes entre o final do século XIX e início do século XX. Né? Antes da industrialização, qual era a principal atividade econômica do Brasil? Só um minuto, pessoal. Quem que fez bagunça aí? Não é assim que os professores falavam antes? Quem está fazendo bagunça? Feita, de todo mundo. Acorda aí, vamos lá. Resumidamente, os 2 parágrafos do livro texto,
Primeiro, como se deu a formação da economia ou da economia industrial brasileira, ela se dá exatamente no fim do século XIX, início do século XX, com a reformulação da economia cafeeira, sobretudo no Sudeste, e com o enriquecimento dessas pessoas que não só cultivavam internamente, criando riqueza interna com a economia do café, mas passando a exportar não só o café e outras matérias-primas do Brasil para outros países, e até a crise de 1929, que vocês devem conhecer pelo estudo de história, a crise na Bolsa de Valores de Nova York. Isso gerou uma quebra da economia mundial, e depois com as duas grandes guerras, né? entre 14 e 19 e entre 39 e 45. Então, esse período é um período de recessão mundial que afeta diretamente mesmo os países que não estão diretamente influenciados na Tríplice Aliança ou ligados ao combate ao nazismo e depois a Guerra Fria, que se inicia a partir do Plano Marshall nos Estados Unidos e, posteriormente, com a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. Né? Bem, a principal, então, atividade antes da indústria era a cafeicultura, responsável pela formação era empresários, banqueiros, acumulação monetária, né, mão de obra qualificada. E as primeiras indústrias se utilizaram das poucas infraestruturas de transportes, né, que são as ferrovias e os portos. Então, você não tinha ainda um projeto de locomoção como hoje, que é através do transporte dos caminhões, né, o transporte caminhoneiro. Né. E essas primeiras indústrias, já na década de 30, todas elas, através da ação de Getúlio Vargas, concentradas na região sudeste. Entre 30 e 45, o Vargas adota uma política nacionalista, que estimulava a industrialização nacional. Ele cria leis, instituições, indústrias de base, empresas públicas. Por exemplo, ele consolida as leis do trabalho e o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Uma das perguntas, ou final da pergunta, da primeira pergunta, faz referência a isso. Qual a importância dessas leis que Getúlio Vargas cria? As leis trabalhistas, o salário mínimo. Então, gostaria que vocês refletissem um pouco na resposta lá, para fazer menção a essa atividade, né, política, atividade, esse pleito do executivo, na criação, na formalização de leis que defendiam o trabalhador. Né. Depois ele passa para o governo Juscelino Kubitschek, né, na década final de 50, início de 60, construção de Brasília, a nova capital, com a ideia de modernização, 5 em 1, 5 anos em um só. Né? E as multinacionais vieram, então, para o Brasil. Empresas externas, né? A Ford, a Volkswagen, a General Motors, empresas de países, empresas de tradição e renome, e aí necessitou do quê? De mão de obra. Né? Então, isso influencia na educação plenamente. Né? Então, o currículo, ele passa por uma adaptação de modo a ideologia do currículo, ela preparar meninos, sobretudo, para trabalhar na indústria. Né? Porque essa era a grande necessidade do Brasil, e vamos e venhamos, se isso é bom ou não nesse primeiro momento, o emprego e a renda que a multinacional oferecia para o metalúrgico era muito interessante. Era um padrão assim de alto nível para a sociedade brasileira. Né?
O governo de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, me desculpe, ele expande a indústria automobilística. Já falei aqui a questão da construção da capital do Brasil. Também, além dos portos e das ferrovias, há uma intensificação da construção de rodovias para a movimentação da matéria-prima, de tudo que era produzido internamente, né, para rodar o Brasil e também para chegar aos portos, aos aeroportos. E há uma política da indústria de base, né, de expansão dessa indústria de base, ampliando assim ou gerando transmissão, distribuição, até mesmo da energia. Então, enfim, esse texto é de São Paulo Faz Escola. Ele é um texto introdutório para aquilo que é essencial do tema, né? Eu pesquisando aqui na segunda-feira, não está aqui, eu encontrei, não? Também não, oxe. Estamos com uma falha técnica aqui. Encontrei de um professor chamado Gustavo Macieira um slide muito significativo. Ele trabalha no Instituto Santa Luzia e esses slides são slides sintéticos. Não faria melhor, por isso dou ao professor o crédito, né? Gustavo Macieira, do Instituto Santa Luzia, e material bem apropriado para a gente poder revisar agora de maneira mais pontual o que foi dito de maneira mais geral nessa introdução. Então a gente precisa ter 4 situações principais até então. A primeira é a recepção de uma ideia de industrialização vinda da Europa. Então, ali, né, na história, na sociologia, estudar as motivações da Revolução Industrial, nas suas 3 fases. Esse espírito industrial chega também nas Américas, chega no Brasil. O Brasil do século XIX, final do século XIX, início do século XX, é o Brasil que vai também se adaptar para a recepção e implantação das indústrias, sobretudo das indústrias no Sudeste e nas periferias de todo o canto brasileiro, de todo o ordenamento da nação. Segunda ideia, nós passamos já no século XX, de uma economia ali, né, desde o pau-brasil, drogas do sertão, né, depois o ciclo do ouro, das pedras preciosas, cana-de-açúcar, escravatura. Então nós estamos ali com a nova república, né, com a república fundada em 1889 e a abolição um ano antes, 1888, nós temos ali situações de extrema miséria, sobretudo para os recém-acolhidos, né, antes escravos, agora portadores de cidadania, mesmo que na prática isso não fosse tão real, mas o Brasil acolhe, então, essa novidade que é a indústria, a ideia de uma indústria. E essa ideia ela é corroborada nas 3 primeiras décadas, tem seu auge com o presidente Getúlio Vargas. Ele abre o Brasil para uma ideologia de empresas multinacionais. E, na década de 60, após 30 anos, o presidente Juscelino Kubitschek abre o Brasil para uma consciência
para as empresas multinacionais, as que vêm de fora, sobretudo as empresas automobilísticas. Esses dois momentos, eles são importantes para a concepção, porque isso vai reverberar em toda a sociedade. Isso vai chegar na escola e vai formar o aluno para trabalhar na indústria, né? Então, você não tinha tanta opção assim, né? Você não tinha opção, a não ser assim, os mais abastados do ponto de vista econômico, né? Em seguir o que antes eles chamavam de científico, né? Que era você estudar numa linha para exatas, em outra linha para humanas desembocando no direito e o científico desembocando numa engenharia, ou humanas desembocando numa medicina. Mas o estudo ele não era uma possibilidade para todos. Não havia essa consciência, nem essa praxis de estudo para todos. Ok? Muito bem. Acompanhando agora aí, vocês estão vendo os slides? Sim. Ok, obrigado. Obrigado. Pessoal, para a gente fazer um movimento 2, até aqui tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Alguma questão? Nenhum. Beleza. Então, o processo de industrialização, chegada no Brasil, no início do século XX, as 3 primeiras décadas, a preparação para investimento interno da indústria no Brasil, com Getúlio Vargas, e as indústrias multinacionais, ou as indústrias propriamente brasileiras, e 60 anos depois, na década de 60, isso em relação à chegada da indústria, de uma ideia de indústria com as multinacionais, através das empresas automobilísticas. Ok? Muito bem. Então, o professor Gustavo Macieira nos ajuda com uma aula sobre a industrialização. Veja, ele diz que do período colonial, de 1500 a 1822, era proibida a instalação de indústrias na colônia, para não para não concorrer com a metrópole. Então, nós temos aí 300 anos em que o Brasil, mesmo insipidamente, não trabalha uma ideia de indústria. Não se tem ao interno. Então, você tem uma produção econômica, uma geração de renda, mas não no sentido de indústria. Você tem uma vida muito rural, né, e uma produção de renda a partir do campo, a partir do espectro da ruralidade. Em 1828, inicia uma política protecionista, né? Então, tem um estudo referente à taxa de importação de 16% que são cobrados dos primeiros, né, dos pioneiros a fazerem essa ideologia se tornar concreta, no sentido de importar matéria-prima para o Brasil. Em 1844, então no século XIX, há uma lei chamada Lei Alves Branco. Produtos sem similar no Brasil, eles tinham que pagar 20%. Se o produto não tinha no Brasil, 20% era pago imposto. Se o produto havia no Brasil, se fosse gerar concorrência, veja que a ideia do período colonial não era criar concorrência. Então, com a lei de Alves Branco, se o produto fosse criar concorrência, a porcentagem era de 60% para
que esse produto externo, ele não tem. Então, hoje você tem o produto brasileiro original valorizado, o produto falsificado, pirata, desvalorizado. Você tem uma marginalização da mão de obra barata, feita por produtos que, muitas vezes, ou ele tem a sua identificação, o seu custo na mão de obra barata, que mesmo no Brasil, feito por bolivianos, colombianos, peruanos, ou no famoso produto paraguaio, ou, o que é mais comum, eu comprei esse produto da Itália, mas pode ver que está escrito ali made in China. Comprei e veio dos Estados Unidos, mas foi feito na China. Então, você tem essa mão de obra, esse produto barateado, mesmo importado, e provavelmente essa lei do percentual de imposto, ele é diminuído por conta dessa desvalorização do produto externo, né? Ou chamado aqui de não similar. 6 anos depois, tem a lei Eusébio de Queiroz, que extingue o tráfico de escravos. Então, a gente tem que pensar que você podia comprar um escravo, né? E a transferência do capital do comércio para a indústria. Bem, na pergunta que eu lhes faço, na atividade do Google Sala de Aula, você tem o primeiro grande surto de indústria no Brasil, acontece no final da década de 70, ou 1880. Você tem a indústria de tecelagem, a indústria de alimentos, a indústria química, de madeireiras e confecções. E o segundo grande período da indústria é chamado de período de desenvolvimento industrial, um GM, exatamente no período da guerra, né? Dentro do período da guerra. Os nossos praças estavam na guerra, mas nós tivemos a presença dessa diversificação, mesmo com as indústrias já em forte labor. Você tem, por exemplo, aqui em Taubaté, ainda, né, o prédio da CTI, Centro de Tecelagem Industrial, né, da família do Félix Guizar. Inclusive, na cidade de Redenção da Serra, havia ali um gerador de eletricidade, né, para ajudar na manifestação e manutenção da fábrica, né? A minha avó e meu avô trabalharam na CTI, né? Os dois eram do início de 1908, 1912, 1906, e ali na CTI também trabalharam adjunto ao Mazzaropi, né? O Mazzaropi também foi funcionário da CTI, e antes de ser famoso, né, trabalhou ali na fábrica de tecelagem, né? Também, eu não saberia agora colocar a data da Corosita, que é uma outra fábrica que você percebe na sua arquitetura o mesmo formato da CTI. E ela já era uma fábrica adjunta para a fabricação de botões, obviamente para a indústria têxtil, para a indústria de roupas, né, de enfeites. Já dito hoje, né, a Revolução Industrial Tardia, substituição de importações para a manufatura do produto interno, feito no Brasil. Então você tem aqui, a crise de você tem a crise de 29, já dito aqui, com a quebra da Bolsa de Valores. E o capital agrário, você tinha paralelo à indústria emergente, o capital agrário, ele é transferido para a indústria. E na Revolução de 30 você tem, então,
a Era Vargas, já citado aqui ao menos 2 vezes, né? Quais são os principais fatores que influenciam a industrialização no Brasil? Primeiro, eu dizia agora há pouco que o Brasil tinha uma economia rural, no século XIX ainda, ali, até mesmo no período da proclamação da República. A indústria ela é influenciada, no modo positivo, com com o chamado êxodo rural. Ou seja, as pessoas saíam do campo e indo para a cidade. Corrobora isso a construção de ferrovias, aqui à direita, a imigração, que é a mão de obra que chega com conhecimento industrial europeu. Então, lá na página 115, nós voltamos a citar. Você tem, no primeiro momento, entre 1884 e 1893, quem mais chega no Brasil são italianos. 500 mil italianos, mais ou menos. Muita gente. E vem com conhecimento já da indústria europeia para trabalhar aqui. Né? Então, como que eles herdam em São Paulo, né, ou nas cidades interioranas, como que esses estrangeiros herdam muita terra, um legado de trabalho que deixam a sua geração posterior em situação econômica boa. Porque eles vêm com conhecimento industrial, já trabalhavam na Itália, já trabalhavam na Alemanha e outros países, e no pós-guerra eles vêm para o Brasil e vêm com conhecimento de como trabalhar numa máquina, etc. Vocês já assistiram já o filme do Chaplin? Não sei se o filme em todo, mas algumas cenas do Chaplin sobre a Revolução Industrial? Charlie Chaplin? Eu já Não? assisti alguns filmes dele, mas esse não, eu acho. Só um minutinho. Eu quero um trechinho só. Eu convido vocês a assistirem. Não estava programado isso, mas a indústria era tão severa, o capitalismo, que a ideia do Chaplin foi que o nosso corpo, que é o nosso grande tesouro, nosso dom, ele é amoldado na máquina. Né? Chama-se Tempos Modernos. Dublado ou legendado? Dublado é melhor. Tá bom. É porque não tem muita fala, né? O filme do Chaplin, ele... Um trechinho. Charlie Chaplin em Tempos Modernos. Estão vendo? Tá certinho? Escrito e dirigido por Charlie Chaplin. Tá dando para ver, pessoal? Sim. Ok. Sim. Versão brasileira. Eu vou fazer os recortes aqui no filme, porque tá o filme inteiro aqui, mas eu convido vocês a assistirem, se não assistiu esse filme, porque ele faz uma crítica ao capitalismo
e ele mostra muito como era o sistema industrial desse conhecimento do povo que chegou no Brasil e que veio da Europa. Herbert Richards. Porque o relógio? O relógio é devido à expressão time is money, tempo é dinheiro, linha de produção, fazer rapidamente, né? É o Fordismo, aproveitar cada momento, até mesmo criando uma máquina para se alimentar mais rápido, para não perder tempo. E aí, pessoal, já deu para perceber, né? O rebanho indo para o tosqueio. Você sabe que as ovelhas, os cabritos, eles vão felizes para ser tosqueados, para serem assassinados, né? E o Chaplin é muito inteligente, então ele coloca o rebanho indo e reflexo, o rebanho de cordeirinhos, de ovelhas, e refletido, não sabem, e os trabalhadores. E agora, para acelerar a hora do almoço, queria... Gostaram, né? Muito bom. É bom mesmo. O que vai acontecer agora? Ele entra num estado psicótico, né? O que significa ele ter entrado dentro da máquina e ter passado certinho dentro do esquema da máquina? O que o filme quer nos dizer? O filme quer nos dizer o seguinte, que ou o homem se adapta ao sistema da indústria, ou ele não sobrevive. De modo que, se você cai dentro da máquina, metaforando, você contorna todo o sistema maquinário. Então, o Chaplin, na sua mega inteligência, ele faz uma crítica ao capitalismo. Agora ele tem um surto psicótico, ele vai sair para a rua, ele vai perseguir as pessoas, ele vai fazer alguma coisa fora da lei, vai ser preso, né? Aí na prisão ele começa a melhorar do surto dele, né? Porque a prisão é um lugar que ele vai mostrar que é um lugar de paz, quer dizer, é melhor estar preso na prisão do que preso no sistema da indústria do capitalismo. Muito bem. Tudo isso para falar que, e depois, entre 1894 e 1903, chega muito italiano e muito japonês. Depois, entre 1904 e 1913, aí chega mais japoneses. E também, entre 1914 e 1923, chega mais japoneses. Em 1924 a 33, chega mais japoneses e portugueses. Então, a gente tem dois momentos de italianos, dois momentos de japoneses, um momento de japonês e português. Eles vão chegando no Brasil, né? Então, isso está no caderno do aluno, na página 115, gráfico 1. Imigrantes do Brasil no final do século XIX, início do século XX. Voltamos aqui para os fatores que influenciaram, então, o êxodo rural, a construção de ferrovias. Você pode fazer agora ou você está na aula? Estou na aula, meu amor. Pega rapidinho. Dá bom dia aqui pro pessoal. Bom dia. Aqui, o que você quer? Bom dia. Estou na lanterna. Lanterna. Minuto, pessoal. Faz uma lanterna que eu vi. Eu fazer aquela mágica, lembra, papai?
Sim? Ah, papai, agora tá pensando. Bom, Onde que tá a luz? a luz está aqui, ó. Deixa que eu faço uma lanterna, tá, papai? Tá bom, vai lá. Porque você não faz então. Sincera, né? Sinceramente. Fecha a porta aí. Então, o êxodo rural, a construção de ferrovias, a imigração, o capital transferido, né, da cafeicultura para as indústrias, né, para a capital estatal e, obviamente, a Segunda Guerra Mundial. Né? O professor Gustavo, então, nos ajuda com essas informações. Quais foram as empresas, as indústrias do governo Vargas, de 15 anos da ditadura Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, ali no Rio de Janeiro, aqui no final do início do Rio, aqui em Volta Redonda, antes do Rio, você encontra ali a Companhia Siderúrgica Nacional. Papai, é assim que faz uma lanterna. Obrigado, meu amor. A CNE, o Conselho Nacional de Economia, a Fábrica Nacional de Motores, no Rio de Janeiro, então 3 indústrias no Rio, capital, né, do Brasil, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Pernambuco, aí não é uma criação industrial, mas dentro da ideologia industrial, o Vargas ele dispõe as leis do trabalho. E aí eu estou perguntando da importância dessas leis lá. Direito como férias, descanso semanal remunerado e salário mínimo. Né? No chat você vai encontrar um dia, se Deus quiser, daqui a pouco tempo, você recebe por isso aqui, ó. BSR, descanso semanal remunerado. Significa que dentro do período que você recebe, por exemplo, o professor ele não recebe por 4 semanas, ele recebe por 4 semanas e meia. Né? O nosso salário é multiplicado por 4,5, que é mais um pouquinho do que um mês. Né? Assim também nós, estando em descanso no final de semana, nós temos o descanso semanal remunerado. Antigamente nós tínhamos ATPC, que é a aula de trabalho pedagógico coletivo. Hoje chama ATPCG. Isso, o ATPC era feito na escola. Nós tínhamos o ATPL, a aula de trabalho pedagógico livre. Você fazia na sua casa, horário que você quisesse. Preparar aula, preparar material, tirar cópia, você recebia para fazer esse trabalho. Né? E você tinha, né, nós temos ainda o DSR, o descanso semanal remunerado. Né? Você está sob os cuidados do seu empregador também quando está descansando. E você recebe por isso. Né? Então, essa lei é importante, né, do governo Getúlio Vargas. E a Vale do Rio Doce, que nos anos 90 faliu, né? Eu com a minha esposa temos ainda algumas ações lá, né? Vale do Rio Doce. Muito bem. Próximo slide, para finalizar. Nós temos, então, a milagre econômico, que é o período militar, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nós somos a 8ª posição mundial do PIB, estamos em primeiro lugar entre as nações em desenvolvimento industrial, mas aumenta a dívida externa. Nesse momento do período militar, nós temos a criação da Eletrobras, da Telebrás, da Embratel, da Cirebras. Nós temos um alavanco da Zona Franca de Manaus, no Amazonas, e a primeira usina nuclear de Angra 1. Né?
Hoje eu estou musical. Depois eu coloco para vocês os slides do professor Gustavo lá no Google Sala de Aula, se não estiver já, né? E a aula fica gravada. Eu vou terminar aqui de comentar os slides, mas eu gostaria que vocês assistissem esse jingle, que ele representa muito o espírito, né, do chamado milagre econômico, na década de 70, que os militares faziam a propaganda do Brasil. Os incríveis que cantam. Chama-se Este é um País que Vai para Frente. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Interessante, né? Quer dizer, a campanha militar era para dizer que o Brasil era um país gigante. Você vê na apresentação dos personagens, né? Dos confrades brasileiros, o negro, o índio, o amarelo, o branco, a mulher, a criança, né? Então era um comercial de grande interesse. Encerro a nossa aula com... só para vocês... Não está aqui também. Não vai dar. Bem, eu estou aqui com... Ele não entrou. Vocês têm um primeiro gráfico lá, de 48 a 80, nós temos a industrialização. E de 82 a 2018, a desindustrialização. Então, deem uma olhada nesse gráfico e façam a questão 2. O que vocês entenderam do gráfico? Os dois gráficos são interessantes para a gente perceber, né, o ponto. A gente parou exatamente na década de 70. Eu volto na próxima aula a comentar o final dessa questão. Tudo bem? Agradecer a vocês pela presença, pela participação. Assistam aí, numa hora que der, o filme do Chaplin, tá bom? Tempos Modernos. Um abraço, boa continuação de aula. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, professor. Até mais. Até semana que vem. Obrigadão. Até. Oi, amorzinho. Segura. Peraí. Olha.